Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. O amor cura tudo. Neste episódio, venho falar-vos da importância dos avós, nas nossas vidas. E hoje, particularmente, vou falar-vos da minha querida avó Maria Antônia. Bom, a minha avó era uma mulher muito especial e falar dela é, sem dúvida, falar de amor, é falar de esperança. Amor e esperança são para mim o motor da vida. Nem sempre pensei desta forma, nem sempre olhei para a vida desta forma, mas hoje em dia tenho a certeza que passa muito por aqui o amor e a esperança. Sem estas duas peças é quase impossível seguirmos na vida com alguma qualidade. E que sorte temos todos aqueles que pudemos crescer com os nossos avós por perto. Viver com a minha avó na minha vida foi muito gratificante, foi também muito estruturante na pessoa que sou hoje, na pessoa que me tornei. Vivi e tenho memórias extraordinárias com ela, vivi das minhas melhores férias, é verdade, junto dela. Numa pequena aldeia, no Alentejo. A minha avó era uma pessoa humilde, extremamente humana, uma cuidadora, entre tantas outras qualidades. Claro que também tinha defeitos, mas é mais difícil conseguir enumerar esses defeitos. Eu acredito que a minha avó é um ser muito especial e um ser com muito pouco para aprender. Apesar de que todos, obviamente, vimos a este mundo para aprender, a minha avó já tinha muito caminho feito. Viver junto dela, nestes períodos de férias que vos falo, foi, com toda a certeza, das melhores experiências da minha vida. Tínhamos conversas de horas, tínhamos sempre muito assunto, é engraçado. E entendia muito bem. Creio que ela também me entendia muito bem. As nossas conversas eram sempre sobre a vida, sobre pessoas, sobre como olharmos os outros, sobre fé, é verdade, sobre fé, sobre sermos boas pessoas ou escolhermos ser más pessoas. Lembrando sempre que temos o nosso livre-arbítrio, não é? Tínhamos conversas de grande profundidade, de muita sabedoria, de alguém que, mesmo nunca tendo viajado, e é muito interessante perceber como é que alguém, sem este mundo, não é? Sem este conhecimento, sem estas viagens, conhecia tão bem o mundo e sabia ler muito bem as pessoas. Eu até acho que, modéstia à parte, aprendi um pouco com ela sobre este olhar. Olhar o outro é muito importante. Pôr no lugar do outro faz de nós seres mais empáticos. E o mundo precisa dessa empatia e cada vez mais precisa dessa empatia. A minha querida avó, a quem eu agradeço este ensinamento importantíssimo, que tentarei honrar sempre todo o conhecimento que adquiri através da sabedoria dela. Vou trazer essas memórias, todo o ensinamento que obtive dela ao longo da minha vida. Gostaria de partilhar convosco um dos momentos, porque foram vários os momentos em que me marcou bastante. Este momento foi uma altura, houve um ano em que eu achei que ia perdê-la para uma doença má, um cancro, e foi muito duro perceber isso.
E ainda por cima, eu não conseguia estar junto dela como gostaria. Aliás, por algumas vicissitudes da vida, eu já estava um pouco afastada, ou seja, quando digo um pouco afastada, já não a visitava com tanta regularidade, ou pelo menos com a regularidade que eu gostaria, apesar de nunca ter tido da parte dela nenhuma cobrança. A minha avó era uma pessoa que, lá está, que se colocava sempre no lugar do outro. E, portanto, era tudo muito fácil. Nunca senti uma tensão ou um desagrado por me sentir mais afastada. Eu estava a atravessar uma fase difícil da minha vida e ainda por cima tinha sido surpreendida recentemente por uma situação familiar que piorou bastante o cenário que já estava a viver, e isso ia fazer com que eu não conseguisse efetivamente acompanhá-la de perto. Recordo-me perfeitamente do dia em que um familiar meu me contacta para me dizer, para me preparar, que podíamos perder a minha avó muito em breve. Uma parte de mim morreu nesse telefonema. Uma sensação muito estranha, como se tivesse deixado de ouvir o resto do telefonema. Foi um vazio enorme que eu não consigo descrever. Não me esqueço desse dia, porque foi o dia em que um dos meus filhos fazia anos. E eu tentei, naturalmente, disfarçar durante horas a dor que tinha em mim. Estava muito a disfarçar, estava muito feliz, aparentemente, para eles. Até que houve um momento que me recordo muito bem. Fechei-me na casa de banho e chorei em silêncio. Limpei as lágrimas e saí a sorrir, a tentar disfarçar aquela dor, aquele vazio. Mas era difícil. Nessa noite chorei muito, mas também eu acho que foi a noite onde rezei mais em toda a minha vida. Pedi a Deus para me conceder um milagre e chorei. Pedi-lhe perdão por não conseguir estar junto dela. Foi tão difícil aquela noite. Muito choro, muitas orações, que de manhã, quando abri os olhos, eles ainda estavam inchados. E rezei logo de manhã. Foi o que fiz assim que despertei. Ainda pensei que pudesse ser um pesadelo mau, mas rapidamente percebi que não. Que tinha acontecido aquela chamada, que tinha acontecido aquela triste notícia. Bom, não queiram imaginar. Uns tempos mais tarde, o milagre deu-se. E recebo uma chamada desse mesmo familiar, uns belos meses mais tarde, a perguntar-me se eu teria vaga na instituição onde eu trabalhava na altura. Era coordenadora nessa residência sénior, e assim que eu ouvi que havia essa possibilidade de ter a minha avó perto de mim, nesse mesmo minuto, pareceu-me um milagre. Pareceu-me que o meu milagre se estava a concretizar. Bom, eu acredito em milagres e a verdade é que ele deu-se. Pois durante muito tempo pude tê-la novamente junto de mim e foi maravilhoso. Almoçar com ela no meu gabinete meses a fio, sozinhas as duas, todos os dias. Foi tão bom. Recordo-me de antes da entrada dela, recordo-me de ter organizado e programado tudo na minha cabeça como ia ser. E recordo-me de ter dito às minhas colegas que a partir do momento
em que a minha avó chegasse, eu ia deixar de almoçar com elas. Era óbvio, pois eu tinha de aproveitar o milagre. Eu tinha que aproveitar a oportunidade que alguns, em tempos passados, achei que não voltaria a ter. E foi tão bom vê-la diariamente, almoçar na sua companhia, visitá-la ao fim de semana, que nem estranhei o facto de ir ao local de trabalho no fim de semana. Estar com ela era tão bom. Os meus filhos adoraram ter a bisavó por perto. Sentia isso neles, sentia isso no respeito que tinham por ela. Pela forma como escutavam as suas histórias, a minha avó era uma grande conversadora. Era tão bom de se ver aquele cenário, a avó, os bisnetos, eu, a olhar para eles, a olhar para ela, e várias vezes, recordo-me muito bem, várias vezes, como se estivesse fora daquele cenário, dei por mim a agradecer a oportunidade que estava a ter de poder vivenciar aquela experiência, aqueles momentos com ela. Foram meses de muito amor, foram meses de muita partilha. Até um dia que se foi embora, de volta à sua casa. O meu avô finalmente voltou para casa, ele também que estava doente e teve um internamento longo, e não fazia sentido o meu avô regressar a casa e a minha avó não estar junto dele. Não tive nenhum sentimento de pena ou tristeza quando se decidiu que a minha avó regressaria à sua casa, pois aquilo que eu sentia em mim era muita gratidão. Tinha sido um grande privilégio tê-la comigo, quando um dia achei que não ia voltar a acontecer. Quando já não era expectável. E claro, o lugar dela era junto do meu avô, em casa. Obrigada, minha querida avó, por tanto e por tudo o que recebi de ti. Até um dia, e se possível, olha por nós. Olha por todos nós. O amor faz milagres. Até breve, num outro episódio. O amor cura tudo.